Estudo Bíblico Mateus 18, versos 1 a 9. Jesus, nesse capítulo, ensina como o povo do reino de Deus deveria se relacionar uns com os outros, em humildade, perdão e cuidado mútuo. Ele chama uma criança, verso 2, para nos ensinar que para herdarmos o reino temos que ser como uma delas. Não porque uma criança é totalmente inocente e sem pecado, mas porque uma criança é humilde e dependente, além de serem sinceras, não fingindo ser o que não são hipócritas. Jesus valoriza a grandeza da humildade, a dependência e completa confiança no Pai Celeste, igual uma criança que confia em seu Pai terreno. A partir do verso 5, Jesus nos ensina a responsabilidade que temos em relação a pessoas mais frágeis. A referência aos pequeninos tanto pode ser em relação às crianças como aos neófitos na fé. O escândalo e o desprezo a estes têm efeito negativo no exemplo e no ensino, afastando-os da fé. O provocador de escândalos receberá o mais severo julgamento de Deus. Verso 6. Jesus não estava defendendo a automutilação, versos 8 e 9, pois a raiz do nosso pecado é de origem espiritual e não física. Ele está dizendo que devemos nos abster de induzir outros ao pecado e também que devemos nos livrar de qualquer coisa que cause o mal em nossa vida, mesmo que seja à custa de penosos sacrifícios. O que podemos considerar indispensável não se compara ao valor ainda maior da vida eterna ao lado de Deus. Versos 10 a 14. Os anjos têm um ministério especial de cuidar dos que não podem cuidar de si mesmos. As Escrituras nos ensinam que, por ordem de Deus, os anjos guardam seu povo e ministram a ele. Salmo 34, 7, Hebreus 1, 14, Apocalipse 1, 20. A parábola da ovelha desgarrada nos ensina que Deus está comprometido com cada discípulo, com cada ovelha do rebanho e seu especial cuidado por alguém que está desviado do caminho ou está em perigo. Deus não abandona os seus seguidores, mas busca com zelo os perdidos. O Pai deseja que todos sejam salvos. Mandou seu Filho ao mundo para salvar e não para condenar. O homem que vai para o inferno vai porque decide não aceitar a Jesus como Senhor e não pela vontade de Deus. Versos 15 a 20. Os 3 estágios para lidarmos com um irmão pego em pecado está sendo ensinado aqui por Jesus e nos diz como a disciplina na igreja deve ocorrer. O objetivo sempre é gerar arrependimento ao pecador. Considerar alguém como gentio e publicano, verso 17, significa excluir essa pessoa da adoração comunitária e suspender seus relacionamentos sociais com outros cristãos, mesmo fora do contexto da adoração. Ver 1 Coríntios 5 e 1 Timóteo 1:20, quando Paulo aplicou este princípio. A disciplina da igreja segue esses princípios. Ouvir testemunhas, recuperar o faltoso, exortação mútua e, de maneira particular, consultar outros membros da igreja e somente quando não há arrependimento é que o caso deverá ser encaminhado às autoridades da igreja. Por fim, quando há desrespeito à igreja, o culpado deve ser excluído da comunhão e tratado como um pagão. Jesus dá uma grande importância à verdadeira união na igreja. A disciplina impõe-se pela unidade da ação. A oração atinge seu pleno vapor quando feita em conjunto pelos crentes. Versos 18 a 20. A congregação que se reúne em nome de Cristo é aquela que o tem em seu meio. Podemos sentir a presença de Jesus e o seu poder de forma especial quando oramos em conjunto. E isso é alentador, sobretudo quando precisamos lidar com problemas de disciplina e de perdão, como sugere o contexto. Os versos 19 e 20 deveriam ser considerados no contexto que trata da disciplina da igreja.
O verso 19 é uma aplicação adicional dos versos 18 e o verso 20 diz que Jesus está presente para validar a atividade judicial da sua igreja. Versos 21 a 35. Jesus ensina a Pedro que o perdão é para ser concedido de forma ilimitada, ou seja, quantas vezes forem necessárias deve-se perdoar. Até 7 vezes? Pedro quis ser generoso, pois as tradições dos rabinos falavam em perdoar até 3 vezes. Mas Jesus ensina que o espírito de perdão vai muito além dos mesquinhos cálculos humanos. Jesus conta a parábola do servo que não sabia perdoar para ilustrar seu ensinamento, versos 23 a 35. Aqueles que conhecem a misericórdia de Deus deveriam viver de acordo com o princípio de misericórdia. Se alguém não mostra misericórdia, mas insiste na justiça, receberá justiça em vez de misericórdia. Ninguém deve minimizar a seriedade dessa questão. Deus só nos perdoa se perdoarmos o nosso próximo. Um coração que não perdoa é um coração atormentado. Um coração perdoador é fruto da regeneração.